A ciência, uma busca incessante pelo conhecimento, uma jornada para desvendar os segredos do nosso vasto e complexo universo. Mas essa busca pelo progresso nem sempre segue um caminho iluminado pela ética e pela razão. Ao longo da história, encontramos exemplos perturbadores de experimentos científicos que cruzaram linhas obscuras, onde a curiosidade humana se transformou em um apetite insaciável, capaz de sacrificar a compaixão e a moral em nome do progresso. Nestes capítulos sombrios, exploraremos os cantos mais perturbadores da história da ciência, onde a busca pelo conhecimento se tornou uma jornada aterrorizante. Prepare-se para se confrontar com experimentos que desafiam nossa humanidade, revelando um lado obscuro da natureza humana. Ao mergulharmos nesses relatos perturbadores, lembre-se de que estamos explorando não apenas o passado, mas também as profundezas da psique humana. Pois a história da ciência é, em última análise, um reflexo de nós mesmos, de nossa capacidade para o bem e para o mal. E em alguns casos, como você verá, a linha que separa a genialidade da loucura pode ser assustadoramente tênue. Nosso primeiro capítulo sombrio nos leva às profundezas da Segunda Guerra Mundial, para um lugar onde a crueldade humana atingiu níveis inimagináveis. Nas sombras do conflito global, o exército imperial japonês abrigava um segredo terrível: a Unidade 731. Escondida sob um véu de segredo, a Unidade 731 era mais um pesadelo do que uma instituição científica. Aqui, homens, mulheres e crianças, considerados cobaias pelos médicos que vestiam o uniforme da ciência, eram submetidos a torturas inimagináveis. Vivissecções eram realizadas sem anestesia. Membros eram congelados e depois amputados para estudar os efeitos da gangrena, e doenças mortais eram injetadas em vítimas inocentes. Os gritos agonizantes ecoavam pelos corredores da Unidade 731, ignorados pelos homens e mulheres que haviam jurado curar, mas que, em vez disso, se entregaram à barbárie. A escala da crueldade é difícil de compreender, com milhares de almas torturadas e mortas em nome de uma ciência distorcida. A Unidade 731 permanece como uma mancha indelével na história da humanidade, um lembrete constante do potencial para a depravação que existe dentro de nós. E mesmo após o fim da guerra, as cicatrizes desse capítulo sombrio continuam a assombrar o mundo. Deixando para trás os horrores concretos da Unidade 731, nos aventuramos agora no reino etéreo da física teórica, onde um experimento mental conhecido como gato de Schrödinger desafia nossa própria compreensão da realidade. Concebido pelo físico Erwin Schrödinger, este experimento nos convida a contemplar um paradoxo perturbador no coração da mecânica quântica. Imagine, se puder, um gato preso dentro de uma caixa selada. Dentro dessa caixa, um dispositivo letal, um frasco de veneno, é conectado a um mecanismo que responde a um evento quântico aleatório. Até que a caixa seja aberta, o destino do gato permanece incerto, suspenso em um estado peculiar de ser e não ser. De acordo com os princípios da mecânica quântica, até que uma observação seja feita, o gato existe em um estado sobreposto, simultaneamente vivo e morto. Somente ao abrir a caixa e observar o gato é que sua função de onda colapsa em um único estado, vivo ou morto. A beleza inquietante do gato de Schrödinger reside em sua capacidade de expor as estranhas e contraintuitivas leis que governam o mundo quântico,
desafiando nossa compreensão tradicional de causa e efeito, vida e morte. E embora seja apenas um experimento mental, ele nos leva a questionar a natureza da realidade e o papel do observador na formação do mundo ao nosso redor. O desejo de entender as complexidades do comportamento humano tem impulsionado muitos empreendimentos científicos. Mas algumas jornadas ao âmago de nossas psiquis tomaram um rumo obscuro, deixando cicatrizes tanto em seus participantes quanto na consciência da própria ciência. Em 1939, na Universidade de Iowa, um estudo aparentemente inócuo sobre gagueira tomou um rumo sinistro, tornando-se conhecido como The Monster Study, o estudo monstro. Wendell Johnson, um renomado fonoaudiólogo, buscava desvendar os mistérios da gagueira. Sua hipótese, rotular crianças como gagas, poderia realmente criar o próprio problema que ele buscava resolver. Para testar isso, Johnson e sua aluna de pós-graduação, Mary Tudor, elaboraram um experimento que teria como alvo crianças vulneráveis em um orfanato em Davenport, Iowa. 22 crianças órfãs inocentes, algumas já lutando contra dificuldades de fala, foram divididas em 2 grupos. Um grupo, o grupo experimental, seria submetido a críticas implacáveis à sua fala. Mesmo quando falavam perfeitamente bem, diziam a elas que gaguejavam, menosprezavam-nas e faziam-nas se sentirem constrangidas por cada palavra que diziam. O grupo de controle, por outro lado, recebia apenas elogios e incentivos por sua fluência. Os resultados foram tão trágicos quanto previsíveis. Muitas das crianças do grupo experimental, submetidas a constantes reforços negativos, desenvolveram severas ansiedades de fala e gagueira completa. Com a autoestima destruída, essas crianças carregaram o peso do experimento de Johnson por muito tempo após sua conclusão, com algumas sofrendo de impedimentos de fala e traumas psicológicos por toda a vida. A escuridão da guerra projeta longas sombras, mas poucas são tão arrepiantes quanto a de Joseph Mengele, o anjo da morte de Auschwitz. Seus experimentos distorcidos em prisioneiros indefesos são um lembrete brutal da depravação humana. Movido por um fascínio perverso pela genética, Mengele transformou Auschwitz em um laboratório de dor. Seus objetos de estudo eram frequentemente gêmeos e pessoas com características físicas incomuns. Ele via neles oportunidades para testar suas teorias grotescas de hereditariedade e supremacia racial. No reino da exploração científica, as linhas entre realidade e ficção podem se confundir, deixando para trás contos arrepiantes que persistem na imaginação. Um desses contos, envolto em mistério e sussurrado em tons baixos, é o experimento russo do sono. Embora sua veracidade permaneça não confirmada, a lenda persiste, um lembrete brutal da necessidade humana de dormir e das consequências aterrorizantes de sua privação. Segundo a história, durante o auge da Guerra Fria, pesquisadores soviéticos embarcaram em um experimento assustador em uma instalação clandestina. Seus objetos de estudo, 5 prisioneiros políticos, considerados descartáveis na busca pelo conhecimento científico. O objetivo: testar os limites da resistência humana, forçando esses homens a permanecerem acordados por 15 dias consecutivos. Para conseguir isso, os pesquisadores desenvolveram um método sinistro. Eles bombearam um gás estimulante potente na câmara selada, mantendo os prisioneiros em um estado de vigília agitada. Por dias,
O comportamento dos homens permaneceu relativamente normal, suas conversas capturadas por microfones e seus movimentos monitorados através de um vidro unidirecional. Mas, à medida que os dias se transformavam em noites sem descanso, seus estados mentais começaram a se desfazer. As conversas se transformaram em paranoia e alucinações. Os prisioneiros se tornaram cada vez mais erráticos, sua sanidade escapando a cada hora que passava. A câmara, antes estéril, tornou-se uma prisão de sua própria autoria. O ar denso de medo, desespero e o odor fétido de suas mentes se desintegrando. Adentramos um período sombrio da história humana, onde a ciência se desviou para o cruel e o desumano. Durante o século XX, a homossexualidade foi erroneamente classificada como uma doença. Tratamentos bárbaros foram infligidos a milhares de indivíduos inocentes. Homens e mulheres, aprisionados em hospitais, submetidos a choques elétricos agonizantes. A eletroconvulsoterapia foi usada na tentativa de reverter a orientação sexual. As vítimas, amarradas a macas, convulsionavam sob a força da corrente elétrica. A tortura não terminava aí. Terapias de aversão associavam a atração pelo mesmo sexo a sentimentos de náusea e dor. Imagens perturbadoras, choques elétricos ou indução de vômito criavam uma resposta pavloviana de repulsa. Em casos extremos, a castração química violava a identidade do indivíduo. As cicatrizes deixadas por esses experimentos cruéis não se limitavam à carne. A dor, o trauma psicológico, a vergonha e a culpa ecoam até os dias de hoje. Um lembrete aterrorizante de como a ignorância e o preconceito podem corromper até mesmo as mentes mais brilhantes. Enquanto o mundo se recuperava das feridas da Segunda Guerra Mundial, uma nova batalha, silenciosa e insidiosa, se desenrolava nas sombras. A Guerra Fria, um embate ideológico entre superpotências, deu origem a alguns dos capítulos mais obscuros da história da espionagem. No centro dessa teia de segredos encontramos o projeto MKUltra, uma operação secreta da CIA. Prisioneiros e pacientes psiquiátricos transformados em cobaias involuntárias. Drogas psicoativas, como o LSD, eram administradas sem consentimento. A hipnose, a privação sensorial, a tortura psicológica, todas as ferramentas foram empregadas. Relatos de experimentos horríveis vazaram ao longo dos anos. Muitos detalhes do MKUltra permanecem ocultos, protegidos por justificativas de segurança nacional. Um legado sombrio que serve como um aviso arrepiante sobre os perigos do poder desenfreado. Na busca pela compreensão da psique humana, cientistas e psicólogos muitas vezes se aventuram em territórios inexplorados. O experimento do pequeno Albert teve consequências perturbadoras. John Watson, um pioneiro do behaviorismo, acreditava que o comportamento humano era moldado por experiências. Ele escolheu um bebê de 9 meses chamado Albert. Para Watson, Albert era um objeto de estudo. Albert foi exposto a estímulos neutros como um rato branco. Watson introduziu um som alto e assustador. O som aterrador criou uma associação de terror. Albert desenvolveu fobias intensas. O experimento do pequeno Albert é uma mancha na história da psicologia. A busca pela compreensão do comportamento humano, por vezes, tomou um rumo obscuro. Na década de 1960, na Universidade de Yale, o psicólogo Stanley Milgram elaborou um experimento para testar os limites da obediência à autoridade. Os participantes foram levados a acreditar que estavam aplicando choques elétricos em outra pessoa. A intensidade desses supostos choques
aumentava a cada resposta errada. O que Milgram descobriu foi profundamente perturbador. A maioria dos participantes continuou a administrar os choques, simplesmente porque foram instruídos a fazê-lo por uma figura de autoridade. O experimento de Milgram expôs uma verdade assustadora sobre a natureza humana. No verão de 1971, um experimento arrepiante se desenrolou no porão do Departamento de Psicologia da Universidade de Stanford. Projetado por Philip Zimbardo, o experimento da prisão de Stanford explorava os efeitos psicológicos do poder e autoridade. 24 estudantes foram designados como guardas ou prisioneiros. Os guardas rapidamente adotaram comportamentos autoritários e abusivos. Os prisioneiros tornaram-se passivos e desesperados. O experimento foi interrompido após 6 dias devido ao sofrimento psicológico. O experimento da prisão de Stanford serve como um alerta sobre a influência de fatores situacionais no comportamento humano. Dos limites esterilizados dos laboratórios aos campos de batalha da guerra, a busca pelo conhecimento levou a humanidade por alguns caminhos sombrios e traiçoeiros. Os experimentos que exploramos, alguns envoltos em segredo, outros gravados na memória pública, servem como lembretes assustadores dos limites éticos que devem ser traçados em nome do progresso científico. Embora a ciência tenha, sem dúvida, impulsionado a humanidade adiante, desvendando incontáveis mistérios e melhorando vidas, essas histórias nos alertam contra a sedução da ambição desenfreada. Elas nos lembram que a busca pelo conhecimento deve ser sempre temperada pela compaixão, considerações éticas e um profundo respeito pela santidade da vida humana. As sombras desses experimentos perduram, instando-nos a aprender com o passado e a abordar o futuro com uma determinação consciente para garantir que a ciência sirva à humanidade, e não o contrário.